no estúdio do GS1 Talks, o videocast oficial da GS1 Brasil, aqui direto do Brasil em Código 2025, recebemos agora Leonardo Miguel Severini, que é presidente da Unex. Bem-vindo, obrigada pela presença. Olá, Débora, muito obrigado pelo convite. Quero parabenizar vocês aqui por essa iniciativa do GS1 Talks. Quero parabenizar também o João Carlos, né? E toda a equipe dele na confecção de mais um evento primoroso como esse, que tem crescido a cada dia, e de uma entidade tão bem conduzida, né, com transparência, com essa quantidade de associados aí no sentido de se entregar para o consumidor, para a população, o que a população deseja, que é justamente informações sobre produtos, rastreabilidade e outras responsabilidades a mais aí que o fabricante, o industrial tem aí para prestar com o consumidor. Muito bom. Bom, a Unex é a União Nacional de Entidades de Comércio e Serviços. Ela reúne, entre outras, a CNDL, a BAD, a Abras, a Abrazel, a GS1, a FRAC, e tem sido o principal elo de ligação, né, deste setor do comércio e serviço junto às esferas do legislativo, do executivo, também do judiciário e de uma frente parlamentar. Então, queria que você explicasse para a gente um pouco, Leonardo, como a Unex tem atuado junto a essas esferas e os principais desafios do setor de comércio e serviços hoje no Brasil. A Unex é constituída há mais de 10 anos, né? Ela é constituída por 8 entidades, entre elas as 7 que você citou, só faltou uma que é a CACB, e é justamente a mais capilar. Ela conta hoje com 2.400 filiadas em todo o Brasil. Ela é presidida pelo meu grande amigo Alfredo Kotait, né, que tem feito um trabalho também primoroso aí na condução das pautas que interessam e que fazem com que o comércio no Brasil hoje seja valorizado, né, e tenha um vislumbre de prosperidade aí, de competitividade aí frente a outros setores também, e para que o Brasil possa crescer, porque hoje o comércio e serviços aí representam, em termos de PIB, quase 70% do que é movimentado hoje na nossa economia, né? A pauta da Unex é simples, tá? É na defesa de princípios básicos como segurança jurídica, segurança pública, liberdade econômica, e, acima de tudo, a produtividade do trabalhador, a produtividade do brasileiro e a produtividade das nossas empresas defendidas também, através de processos de conscientização junto aos poderes públicos que visam, né, a melhoria do fluxo das informações, a desburocratização, e fazem com que o nosso comércio esteja em par de igualdade aí com outras iniciativas também, quais sejam o comércio eletrônico, quais sejam outras iniciativas também que vão fazer com que o consumidor vá trazer o seu orçamento familiar justamente para essa despesa mensal aí junto às nossas afiliadas. Você já tocou em pontos importantes, né? Segurança jurídica, também sobre questões que realmente são desafiadoras para o comércio, né? Eu queria começar pela reforma tributária. Tá. Então, hoje, a gente está com uma reforma tributária em curso, né? Isso vai exigir um investimento grande por parte das empresas, do comércio, da indústria, para que se adaptar, mas existe um benefício muito maior lá na frente, né? Eu vejo que sim, a ideia da reforma tributária é justamente desburocratizar, né? Através de sistemas operacionais, sistemas de software eficazes, né? A gente tem um grande associado aí da Unex, uma entidade que é a FRAC, né, que é a Associação Brasileira da Automação Comercial, que tem tido amplas discussões aí com o Ministério da Fazenda no sentido assim de colocar todos na mesma página e de fato desburocratizar através do split payment, né, através de uma regra tributária sobre o consumo mais justa, né, de forma a de fato exercer o recolhimento no consumo, na ocasião do consumo. Isso vai representar um avanço e uma modernização muito grande no conceito de arrecadação dos países, vai gerar uma conscientização muito grande cultural por parte do brasileiro, no sentido assim de entender que a carga tributária mais expressiva do país está justamente no consumo, e de uma forma que a gente consiga averter
esse centro de gravidade aí para outros temas também, como sendo propriedade, como sendo a renda e como sendo outras formas também de recolhimento aí, que vão fazer também com que o nosso setor seja um setor mais dinâmico e esteja em igualdade de competição, principalmente com outros países, né, que podem se interessar aqui pelo nosso país. E conter, acima de tudo, também princípios de evasão, de práticas não convencionais aí de comércio que podem gerar um problema e um descasamento, um desequilíbrio muito grande aí, concorrencial perante os nossos associados. Falando de desburocratização, falamos então de reforma tributária que vai trazer, né, essa facilidade, uma vez implementada, para a gestão das empresas, mas temos vários desafios ao mesmo tempo, né, diante do empresário brasileiro. A reforma tributária, a insegurança jurídica, né? A gente recentemente teve aí uma mudança na alíquota de IOF e agora, recentemente, um tarifaço. Sim. Como você vê esse ambiente hoje para o setor de comércio e serviço? O mais preocupante para o comércio não é nem a questão do IOF e nem a questão do tarifaço, porque nós estamos falando de um setor de comércio e serviços, né? E o nosso setor de comércio e serviços, que é essencialmente um setor que promove a prosperidade dentro do nosso país, né? O grande problema e gargalo que nós temos hoje é justamente a taxa de juros, a taxa básica de juros, que está no patamar de 15%, chegou a ser 2% ao ano, né? Também uma realidade que estava distante do que praticamente o Brasil poderia sustentar, tá, Débora? E hoje houve esse repique aí, né? Hoje não, de uns tempos para cá a gente tem visto aí essa taxa oscilar nesse patamar. E é um patamar inibidor. De investimento, vê, né? De custo de capital. Isso. O próprio investidor, né? Que vai fazer o seu investimento em via de prosperidade, através de um investimento que vai promover um retorno estrutural, né? Ele vai investir em um negócio que vai gerar esse juro básico mais alguma coisa, ou ele vai colocar em cima de uma renda fixa que garantirá para ele um retorno específico, né? Eu vejo que muitos investidores hoje estão vertendo para a renda fixa e isso inibe um pouco o crescimento e o investimento das próprias atividade produtiva, empresas, né? Que estão inseridas aí na atividade produtiva do comércio, do serviço também. E a gente tem que ver hoje que a taxa de juros é um problema grave e a gente tem que vencê-lo através de princípios consistentes de execução das políticas públicas, né? O Brasil sabe que para se praticar a livre concorrência, para se praticar o livre mercado, precisa estar fundamentado em alguns alicerces, né? E 3 alicerces básicos são o câmbio livre, né? Como existe hoje, uma balança comercial favorável, como historicamente tem havido também, e por fim, uma transparência com relação aos gastos públicos, no sentido da gente se ter um superávit primário para efeito de se sustentar a dívida pública. O que não tem acontecido, né? Principalmente essa questão dos gastos públicos, do endividamento do país, tem feito com que o Brasil, para convencer o investidor de fora, tem que aumentar a taxa de juros. Né, tem que aumentar a taxa de juros, tem aumentado a taxa de juros, isso está inibindo o nosso comércio de uma forma muito enfática e a gente precisa vislumbrar algo diferente para efeito da gente entender que a gente tem uma capacidade de crescimento um pouco hoje maior, viu, Débora? Você falou também de concorrência, né? Livre concorrência. E hoje a gente também sofre com marketplaces internacionais. Isso. A gente tem dois calcanhares de Aquiles hoje, né? Primeiro são a questão dos embarcadores, né? Que são concentradores concorrenciais, né? E a gente aqui na Unex defende o livre mercado, né? E o pequeno comércio estabelecido naquela pequena cidade, né? Isso de uma forma muito capilar, né? E isso é que fortalece a Unex. E esse comerciante ultimamente tem enfrentado a questão dos grandes concentradores que têm benefícios locais nos países de origem, né? E faz com que determinados produtos entrem com uma condição fiscal muito favorecida. O Brasil, né, através de políticas públicas, de legislação e de movimentações na tributação, tem promovido
uma trazida de paridade Uhum. fiscal para que esses produtos estejam em igualdade de competição com o comerciante local, mas ainda é um problema, existe uma diferença que o Brasil precisa superar. E a outra questão também que tem inibido demais o bolso do brasileiro e feito com que ele tenha invertido parte da sua renda mensal são justamente as apostas online. O comércio já está sentindo esse efeito do dinheiro, do capital das famílias represado nas apostas online e não no comércio. Sim. De forma que o Brasil precisa tratar essa questão como uma questão de saúde pública e ver não é só política pública, é saúde pública, saúde pública, e ver as apostas online, de fato, como um consumo danoso para a população, para o cidadão de uma forma geral, e tratar esse consumo, esse prazer, né, como outros prazeres que existem já hoje. O tratamento pré-constituído no Brasil, como os fumígeros, como as bebidas alcoólicas e outros produtos mais aí, que tem que ser inibido de uma forma tributária, de fato, para evitar uma concentração tão grande de despesas nesse tema. Agora, como representante, né, legal, o maior representante desse setor junto ao poder público, voltando um pouco à questão de reforma tributária, tarifaço, como é que está esse diálogo com o governo? Eles estão dando prioridade para essas pautas da UNEX? Estão distraídos com pautas... Não, hoje em dia a gente está sendo governado, né, por um presidente, um executivo que visa, de fato, por essência, o bem-estar público, né, e tem mostrado isso através dos benefícios de prestação contínua, o Bolsa Família e tudo mais, mas tem deixado de lado um pouquinho a ótica da produtividade, tem deixado de tratar a questão da produtividade por questões dogmáticas, né? É meio que inconcebível para um partido que no passado tratou do trabalhador, tratou do povo, uma forma de modernizar essas relações que ele mesmo tem vista que já estão hoje insustentáveis. Eu falo da carteira de trabalho com os direitos e garantias mínimos do trabalhador, de forma que a gente pode pensar nisso de uma forma mais moderna, contemplando de fato o trabalhador com ganhos melhores e maiores e possibilitando a ele uma forma melhor de auferição de renda e a possibilidade de um olhar para empregadores de uma forma mais ampla, que não seja tão restrita como existe hoje por determinadas vinculações trabalhistas de fato. Eu acho que a gente tem muito a caminhar. Uma pauta grande aí. O Legislativo já tem entendido essa nossa pauta e tem se mostrado à disposição. A gente tem tocado muito essa pauta e nós vencemos várias etapas aí de fato lá no passado com a reforma trabalhista, mas a gente ainda tem que passar por um processo de conscientização com quem está no poder para que, de fato, a gente mude essa ótica sobre a produtividade dela. Esse é um tema, inclusive, de um dos nossos episódios, o futuro do trabalho, né? As relações do trabalho, as relações do trabalhador em relação ao trabalho e das lideranças com esse novo mercado e, obviamente, a legislação precisa avançar na mesma medida, se modernizar, né? Eu lembro até de uma reunião que nós tivemos lá no Palácio do Planalto, que na sequência o próprio presidente fez uma brincadeira, que o trabalhador não quer mais o chefe dele enchendo os pacotes, né? Enchendo ele com relação ao horário de trabalho. Sim. E, de fato, tanto o empresário quanto o próprio trabalhador tem uma ótica melhor hoje sobre a produtividade do que sobre o tempo disponível, né? Sim. E isso tem que ser incutido na cabeça do brasileiro de forma que o brasileiro entenda o que a produtividade gera de prosperidade para o país, para o cidadão e para o nosso próprio bem-estar. Muito bom. E um outro tema que eu gostaria de tratar é essa questão da transparência, né? Esse tema da confiança que vem crescendo muito, né, nas relações empresas, indústria, varejo. E a GS1, como uma associada da UNEX, tem um trabalho que está revolucionando aí, mais uma vez, essas relações de todo esse elo da cadeia. Hoje em dia é difícil a gente contar uma história que não seja verídica, né, Débora? Verdade. Porque qualquer um pode pesquisar junto ao ChatGPT, junto aos meios de informação, para de fato entender se aquela informação é verídica. E o mesmo está acontecendo hoje em dia para os produtos, tá? É lógico que quanto mais barato a gente paga num produto, maior a possibilidade desse produto estar sendo feito de uma forma
menos saudável, menos concentrada, mais precária. Hoje em dia existem as iniciativas de marca própria e as iniciativas de algumas indústrias também de baratear os produtos, o que não é errado, mas que de uma certa forma precisa ter a contrapartida dela, né? No sentido de se diminuir de fato a intensidade, né? E a GS1, através das informações que ela promove no Código 2D, ela traz justamente essa luz para o consumidor, para aquele que muitas vezes quer pagar mais barato, ou aquele que quer ter mais qualidade, ou aquele que está pensando na questão da saudabilidade também. Hoje as informações constantes aí nos produtos, né, através do Código 2D, eu tenho certeza que extrapolam em muito aí as antigas tecnologias no sentido de trazer para o cidadão e para o consumidor todas as informações que ele quer ler para efeito dele optar por aquele consumo. Nós tivemos também uma palestrante aqui no Brasil em Código 2025, a atriz Denise Fraga, e ela disse que o cartão de crédito muda um país. Que cada vez que o consumidor tira o cartão de crédito do bolso e opta pelo produto daquela empresa ou serviço daquela empresa, ele está contribuindo com um país melhor. Né? Se ele tem a informação de como são os processos produtivos daquela empresa, a responsabilidade daquela empresa com o meio ambiente, com a governança, que o maior poder do cidadão e do consumidor, além do título de eleitor, é o cartão de crédito. Com certeza, com certeza. É o voto que ele tem com relação àquela aquisição daquele produto ou daquela empresa, né? Cada vez que ele opta pelaquela empresa, ele está validando, elegeu aquela empresa e aquele produto. E as como práticas, digno da confiança dele. As práticas daquela empresa, além do produto, as práticas. Então, isso é uma pauta também que está evoluindo muito, as questões de ESG, pela questão humana, né? Pela questão ambiental também e pela questão da transparência, né? As empresas estão entendendo que essa pauta ESG, ela funciona, mas desde que ela seja tocada não de uma forma de marketing, né? Não como forma de marketing das empresas, mas sim como uma condução para a evolução de conceitos aí de cidadania, evolução de conceitos de mundo também. A gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu gostaria de saber se você gostaria de acrescentar algum tema, alguma outra informação, mensagem. A GS1, vocês aqui através do podcast, estão extremamente consonantes aí com o trabalho atual e moderno que a UNEX está fazendo, tá? A nossa pauta é com base nos conceitos simples que eu passei para você lá no começo, liberdade de mercado, segurança jurídica, segurança pública, né? E princípios de produtividade para efeito da gente trazer o nosso associado, o empresário, o pequeno empresário, de uma forma mais competitiva perante o mundo e não perante apenas o país e a sua comunidade. Muito obrigada, Leonardo. Você que está nos acompanhando, fique ligado que a íntegra dessa conversa estará lá no YouTube da GS1 Brasil e trechos também estarão disponíveis no LinkedIn e no Instagram da associação.